Nós colocamos para a eleição no nosso grupo, qual seria o nosso primeiro estudo, né? O nosso primeiro estudo que o pessoal escolheu foi a parábola do administrador infiel. Então, deixa eu pegar aqui, acho que é dia 14, né? Deixa eu só confirmar certinho. 15. Isso, 15/4, parábola do administrador infiel. A gente vai começar com ela. A gente vai procurar seguir versículo a versículo, o que que a gente pode extrair de cada versículo. Vamos utilizar um pouco dos recursos do NapSearch, vamos estudar um pouco as traduções, ver um pouco sobre as traduções, o que cada um ali utilizou para fazer a sua tradução. E essa vai ser a nossa primeira parábola de estudo, a parábola do administrador infiel. É realmente uma parábola desafiadora e eu acho bem interessante, muito bom para a gente começar exatamente com uma parábola que vai pedir da gente um pouco mais de estudo, um pouco mais de atenção. Então, acredito que vai ser algo muito interessante para todos nós. Lógico que termina nessa parábola, nós vimos que, no segundo lugar, houve um empate, né, entre a parábola das 10 virgens e a parábola do grande banquete. Possivelmente a gente vai abrir uma nova votação, provavelmente só com essas duas, né? Para a gente escolher qual delas que a gente vai trabalhar. E aí a gente vai fazendo de maneira sucessiva, né? Inicialmente, essas 5 parábolas foram as que mais foram sugeridas, né? Na nossa primeira enquete. E, obviamente, pode ser até que terminando a parábola do administrador infiel, a gente resolva abrir uma nova enquete e pegar novamente o que as pessoas gostariam que a gente estudasse, a fim de que a gente possa sempre estar trabalhando com alguma coisa que seja aquilo que o grupo em si mais deseja. Então, inicialmente vai ser essa, a parábola do administrador infiel, que foi exatamente a que foi a mais escolhida. Obviamente, a gente ainda não encerrou, né, as votações, a votação continua lá no nosso canal do NEP de Saulo a Paulo. É óbvio, se alguém quiser ali trocar, fazer mudanças, até provavelmente final desta semana, a gente vai aceitar. Depois do final dessa semana, aí a gente não tem mais como mudar, porque aí a gente vai começar a realmente preparar o material. E aí não dá mais para a gente fazer mudanças, né? Então, até o finalzinho dessa semana, ainda é possível fazer suas escolhas. E aquele que quiser fazer escolha até sexta-feira, sem nenhum problema, é só entrar lá no grupo e fazer a escolha. Por enquanto, está a parábola do administrador infiel. Hoje nós vamos dar continuidade, né, aos nossos estudos e nós propomos, né, a iniciar os estudos através de um tema de um livro, que é o livro Plenitude, da nossa irmã Joana de Anjos, pelas mãos do nosso irmão, o Divaldo Pereira Franco. Nós estamos trabalhando apenas um único capítulo, que é o capítulo de número 3, em que ela trabalha sobre a origem, origens do sofrimento, dos sofrimentos, né? E eu acho, por que que a gente decidiu iniciar por aí, né? Foi realmente algo que aconteceu lá na casa onde nós trabalhamos, que é o CETRELV, inclusive é o centro que nós representamos aqui no NEP, em que um dos grupos, no grupo em que eu ministro aula do mediúnico, né, do nosso grupo mediúnico, nós tivemos ali algumas dúvidas relativos a provas, expiações, escolhas, e mesmo eu utilizando ali no grupo os recursos do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 que trabalha sobre isso, né? Bem-aventurados os aflitos, que fala sobre a justiça das aflições, que fala sobre as causas anteriores, as causas atuais e as escolhas. Mesmo assim, ainda ficaram algumas dúvidas. E aí a gente então falou, bom, já que a gente está iniciando o NEP, vamos utilizar de uma obra que é muito bem construída, muito bem edificada,
que é a obra de Joana de Anjos, na série psicológica do livro Plenitude, e vamos estudar a partir dela, porque Joana trabalha exatamente sobre esse tema, provas, expiações, escolhas, e dessa maneira nós decidimos então iniciar por aí. Há 15 dias atrás, né, eu iniciei esse capítulo falando sobre provas. Nós conversamos um pouco sobre as provas, as escolhas que nós fazemos durante o nosso processo reencarnatório. Nós ali uma fazemos, né, escolhas, né, relativas às provas que nós vamos aqui vamos viver aqui enquanto encarnados, né? Nós fazemos ali uma programação reencarnatória. E essa programação reencarnatória, ela abre ali para nós um espaço de escolhas, em que nós vamos ali eleger algumas provas que serão o objeto na nossa reencarnação, e essas provas vão estar ali, nós vamos ter meios, né? Quando nós fazemos o projeto reencarnatório, é exatamente para que a gente, quando aqui encarnado, tenha os meios, né, para levar adiante as provas, as quais nós ali nos propomos, né, a aplicar para nós mesmos, a fim de nos avaliarmos, a fim de a gente poder ter uma avaliação e a fim de que a gente possa também vencer as nossas más inclinações e progredir. O objetivo da encarnação é progresso, né? O objetivo, como a própria pergunta do Livro dos Espíritos, quando realizada por Allan Kardec, né? Qual o objetivo da reencarnação dos espíritos, né? E da encarnação, né? A encarnação, ela vem como resposta, né? Deus vos impõe a encarnação com o objetivo de vos fazer progredir. E o processo reencarnatório é um progresso, como é um progredir, né? É um progresso continuado, né? É um progresso que você vai de encarnação em encarnação progredindo, evoluindo. Então, a gente conversou bastante a semana passada sobre provas, conversou bastante sobre o processo, né, das provas, as nossas escolhas. Utilizamos o livro dos Espíritos, utilizamos também o livro O Céu e o Inferno no Moral, o Código Moral da Vida Futura, lá no capítulo 7. Nos falamos sobre o livro dos Espíritos, se não me engano, as perguntas 958 em diante. Trabalhamos um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, falamos um pouco sobre as moratórias, né? Nós podemos, né, solicitar moratórias, né? Porque nós fazemos durante a nossa, enquanto na erraticidade, enquanto nós estamos fazendo o nosso planejamento reencarnatório, nós ali fazemos um planejamento de colocar o máximo possível, né? A fim de que a gente possa aproveitar o máximo possível a encarnação, enquanto aqui encarnados. Obviamente, a gente esquece que aqui encarnados, além daquilo que a gente já colocou no nosso planejamento reencarnatório, nós temos as causas atuais, que são os equívocos, né? E nós vamos cometendo aqui os nossos erros, nós vamos cometendo aqui enquanto encarnados, e que vão somatizando, vão se somando a tudo aquilo que já foi ali no projeto reencarnatório. E todo esse processo, às vezes, acaba tornando o fardo por demais pesado. E aí nós fazemos exatamente isso, nós pedimos aí moratórias, né? Nós pedimos para que algumas provas possam ser postergadas. E como um pai que ama profundamente seus filhos, ao ver que há realmente ali condições, né, de postergar essa prova ou aquela, isso é concedido, isso acontece. Nós temos diversos exemplos sobre isso. Mas hoje nós vamos falar da segunda parte, que é a expiação. Nós vamos falar sobre o processo expiatório. Antes de a gente iniciar esses nossos trabalhos, falando sobre a expiação, esses primeiros 7 minutos, sobre o pessoal ir entrando, e para a gente poder fazer uma recordação da onde nós estávamos, o que nós já conversamos, o que a gente já conseguiu caminhar, né? Agora a gente vai realmente entrar para a parte nova. Eu vou convidar a Márcia, nossa irmã, que é a dirigente do nosso grupo, para que ela possa fazer a prece de abertura. E aí a gente dá continuidade. Márcia, por favor. Obrigada, Edu.
Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Se alguém estiver aqui na reunião pela primeira vez, seja bem-vindo. Gente, eu não dirijo nem meu carro. Ele tem tantos botões, ele é tão automatizado que nem meu carro eu ando dirigindo. Sou só uma colaboradora. Então vamos fechando os nossos olhos, respirando bem calmamente, percebendo as batidas do nosso coração e agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos reencarnados, por mais um dia de nossas vidas, pela sua misericórdia para conosco, agradecendo a Jesus, o nosso irmão maior, por sua trajetória, por seus ensinamentos e exemplos deixados, que eles sejam cada vez mais a nossa inspiração para continuarmos nessa caminhada, nessa senda evolutiva. Agradecendo também aos nossos amigos espirituais, que nossos olhos físicos podem não ver, mas eles nos acompanham, aos nossos mentores individuais, anjos da guarda, pela proteção, pela inspiração, pelo cuidado diário que tens conosco. Pedindo então a permissão para esses amigos espirituais, para que a gente possa iniciar os estudos do NEP de São Paulo, aqui de São Paulo, capital, mais um estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Bom, gente, então vamos dar continuidade. Eu vou compartilhar logo a tela com vocês, porque assim, o quanto antes eu consigo colocar essa parte, a gente pode abrir um espaço maior para a gente poder, na medida das dúvidas ali, esclarecer, conversar, trazer um pouco mais de luz, né? A um assunto tão interessante que é a provas, expiações, escolhas, né? É um assunto realmente bem interessante e que realmente para nós é importante a gente tomar ciência disso, né? Exatamente para que a gente possa acompanhar, né, o nosso processo evolutivo. Então vamos compartilhar a tela. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. A tela deve estar visível para vocês, né? Acredito que tranquilo, ótimo, né? Bom, como eu fiz quando a gente começou a trabalhar com esse texto, eu sempre falei, olha, a primeira coisa que a gente precisa é entender o significado das palavras, né? Porque senão realmente fica bem complicado qualquer coisa, né? Então, a mesma coisa que eu fiz com provas, eu vou fazer com expiação. Então, primeiramente, o significado das palavras, e óbvio, a gente não vai fugir principalmente das obras de Allan Kardec, que é o texto base, né, da doutrina espírita, ou seja, é todo o alicerce onde nós estamos construindo o nosso estudo. Então, óbvio, eu estou utilizando um livro de Allan Kardec, né, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, Allan Kardec, Vocabulário Espírita, que fala que tem a palavra, né, expiação. E Kardec, então, nesse livro, nos coloca: pena que sofrem os espíritos em punição. Bom, outra palavra que a gente precisa abrir, né? Punição. Qual é o significado dentro da doutrina espírita para a palavra punição? E aí está em roxo. Por que está em roxo? Porque é um texto próprio, é meu esse texto, essa palavra não tem, né, dentro do vocabulário espírita punição. Então eu utilizei um texto próprio. A palavra punição deve ser entendida como a consequência natural e educativa das nossas imperfeições e do descumprimento das leis divinas, visando sempre o aprendizado, a reparação e o progresso espiritual do indivíduo. Não se trata de um castigo arbitrário, mas de um mecanismo justo e misericordioso, que visa o bem-estar final de todos os espíritos. Bem-estar final, eu estou falando exatamente aquele determinismo,
para o qual nós somos criados. Nós somos criados para sermos espíritos puros e felizes. Por isso que eu terminei dessa maneira, bem-estar final de todos os espíritos. Continuando, voltando ao texto de Kardec, né? Punição de faltas cometidas durante a vida corpórea como sofrimento moral. Sofrimento moral durante a vida corpórea, sofrimento moral. Normalmente as pessoas aí elas perguntam assim, o que fala sobre umbral, né? E aí também um outro texto particular meu, que é exatamente para falar um pouco sobre isso, né? Porque o sofrimento moral, ele acontece normalmente quando nós estamos, e nós vamos ver mais adiante, no próprio texto de Kardec, esse sofrimento moral, ele é um sofrimento que é vivenciado na erraticidade. Lembrando que a palavra erraticidade, ela tem o sentido, quer nos dizer, né, aquele estado entre uma encarnação e outra. O espaço entre uma encarnação e outra, esse espaço a gente chama de erraticidade dentro da doutrina espírita. Porém, o umbral, propriamente dito, ele não é um lugar físico circunscrito, não é algo físico, um espaço físico circunscrito. Embora muitas vezes imaginando como um local sombrio, o umbral é principalmente um estado de consciência e uma região vibratória, um estado de consciência e uma região vibratória onde se aglomeram espíritos que possuem afinidades em seus pensamentos, sentimentos e ações negativas durante a encarnação. Texto de cunho próprio, tá? O umbral é, em grande parte, uma criação mental coletiva dos seus habitantes. Aquela região, aquilo que vocês, é descrito por André Luiz, ele é realmente uma criação mental e coletiva dos seus habitantes. Como eles não têm ideia do que eles criam um espaço que realmente tem pouquíssimas coisas, quase nada. As formas pensamento densas, os vícios, as paixões descontroladas, o ódio, o remorso e outros sentimentos negativos emitem vibrações que atraem espíritos com sintonia semelhante, criando um ambiente pesado e de sofrimento. André Luiz descreve o umbral como uma região destinada ao, entre aspas, esgotamento de resíduos mentais. Essa é a forma como ele descreve. Uma espécie de zona purgatorial onde o espírito se liberta, muitas vezes de forma dolorosa, das impressões negativas e ilusões que cultivou durante a vida terrena. É um período de reflexão forçada sobre as próprias faltas e de purificação. Localização. O umbral não está distante da Terra. Realmente, ele inicia, vou mais adiante colocar isso, né? Ele inicia praticamente aqui na região de crosta. Ele permeia as camadas mais densas da atmosfera espiritual do planeta, começando próximo à crosta terrestre e se estendendo até as proximidades de colônias espirituais mais elevadas. Não é um destino final. A permanência no umbral é temporária. Lembre-se, André Luiz ficou 8 anos. O espírito, através do sofrimento, da reflexão, do arrependimento e do auxílio de espíritos socorristas, pode elevar sua vibração e ser encaminhado para planos mais condizentes com o seu estado evolutivo. Sugestão aqui é ler um livro nosso em que você realmente vai encontrar informações bastante importantes relativos a isso. Dentro do umbral, existem diversas faixas vibratórias, desde as mais densas e sombrias, região onde eventualmente temos a presença de instalações de socorro, que são móveis, inclusive. Sugestão de leitura: o livro Obreiros da Vida Eterna, dando um foco ao lar fabiano de Cristo, até regiões mais amenas, próximas às colônias de socorro. Influência sobre os encarnados. Os espíritos que se encontram no umbral, devido à sua proximidade vibratória, podem influenciar os pensamentos e sentimentos dos encarnados, especialmente aqueles que se sintonizam com as suas vibrações através de pensamentos
e ações negativas. Vejam que eu dei um enfoque ali por duas vezes. Podem, né? Depende de nós abrirmos essa brecha mental para que essa influência realmente possa ocorrer. Continuando a obra de Kardec, né? Como voltamos só lá em cima para que a gente não perca o ponto em que nós estávamos, né? Como sofrimento moral, vírgula. Vamos lá embaixo, onde nós estamos. Como sofrimento moral, a expiação se verifica no estado errante. Lembra que eu falei? Durante a reticidade, durante o espaço entre uma encarnação e outra. Como sofrimento físico, no estado de encarnado. As vicissitudes e os tormentos da vida corpórea são, ao mesmo tempo, provas para o futuro e expiação para o passado. Expiações refere-se ao processo de uma culpa, em que o espírito é apresentado a um contexto em que possa avançar moralmente por meio de uma experiência equivalente à que infligiu ao trem no passado. Allan Kardec, em um livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, Doutrina, capítulo 5, O Purgatório, no item 6, ele fala um pouco sobre a expiação. Então, vamos também ler para que a gente possa trazer um pouco mais de entendimento a essa palavra. A expiação no mundo dos espíritos e na terra não é um duplo castigo para o espírito, é o mesmo que continua na Terra, como complemento, com vistas a lhe facilitar sua melhora por um trabalho efetivo. Depende dele tirar disso proveito. Não lhe é preferível voltar à Terra com a possibilidade de ganhar o céu, a ser condenado a deixá-la sem remissão? Esta liberdade que lhe é concedida é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que quer que o homem tudo deva aos seus esforços e seja o artífice do seu futuro, cada um segundo suas obras. Se é infeliz, e o é por mais ou menos tempo, não pode disso se queixar, senão de si mesmo. A via do progresso lhe está sempre aberta. Então, essa é a primeira parte. Nós estamos aqui apenas trabalhando com a palavra expiação, para a gente entender o que ela significa, qual é o processo, como esse processo se dá. E agora a gente vai entrar realmente no livro Plenitude, a gente vai voltar ao livro Plenitude, para que a gente possa dar continuidade aos nossos estudos. E aí a Joana de Ângeles abre da seguinte forma: as expiações, todavia, são impostas, irrecusáveis, por constituírem a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. A medicação pode ser ampliada até que o espírito consiga debelar a doença. Ou seja, quanto mais você se revolta, quanto mais há revolta contra Deus, mais essa medicação pode ser ampliada, a fim de te trazer novamente ao concurso de Deus, ao concurso do bem, a uma elevação, a que você possa realmente progredir. Semelhante ao que sucede na área civil, o delinquente primário tem crédito, tem atenuantes, que lhe suaviza a pena e, mesmo ante os gravames pesados, logra certa liberdade de movimento sem a ter totalmente cerceada. Já o reincidente é convidado a multa e prisão domiciliar, conforme o caso. No entanto, aquele que não se corrige é conduzido ao regime carcerário e, diante das leis mais bárbaras, à morte infamante. Comentário meu: isso é o que acontece ainda em muitos países que têm a sua legislação a pena de morte para crimes hediondos. Existem aqueles que acreditam que a pena de morte pode restituir o dano. Infelizmente, uma visão muito estreita da vida. Afinal de contas, somos espíritos imortais. Condenar alguém à morte, condenar uma pessoa à morte, alguém aqui à morte, significa praticamente dar a ele uma certa liberdade. Afinal de contas, o que você mata é apenas o corpo físico. O espírito, ele se liberta. E nessa condição, revoltado contra a sociedade
que, em vez de lhe oferecer condições para que ele pudesse ali meditar sobre os seus atos, ou mesmo procurar se redimir perante os seus atos, o lhe cerceou desse direito, tirando-lhe a vida, tirando-lhe a encarnação e o colocando novamente no mundo espiritual. Normalmente, espíritos desse que são submetidos a essas brutalidades, né, do ser humano, eles acabam ficando aqui muito revoltados, né, e óbvio, né, acabam trabalhando sobre todas as questões que nos levam a processos obsessivos. O planeta em si, ele entra com esses espíritos em uma baixa sintonia vibratória. Nós temos ali esses espíritos que ficam ali, de certa maneira, revoltados e instigando, né, os demais espíritos que a eles se consorciam pelo pensamento, pelos padrões vibratórios, a não permitir que o planeta em si evolua e que nós mesmos consigamos estabelecer um padrão vibratório que possa nos tirar da condição de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Não podemos nem imaginar, né, um mundo de regeneração, ainda em que o ser humano, nós aqui encarnados, o espírito encarnado, a alma vivente, pensa em tirar a vida de um outro encarnado, cerceando, tirando dele o direito, né, de ele continuar aqui, mesmo que enclausurado, mesmo que ainda preso, com condições de refletir sobre os seus atos e até mesmo, quem sabe, por métodos que nós possamos auxiliá-lo a reparar os danos que ele tenha cometido, né? Então, realmente é um ato de barbárie, né? Ainda que, infelizmente, em alguns países ainda existe, né, a pena de morte. Lógico que esse regime carcerário, ele, como a própria irmã Joana de Ângeles nos diz, ele é muito parecido, né, com o processo expiatório, né? Um processo expiatório mais leve e outros processos expiatórios em que o espírito ele é reincidente, ele cai diversas vezes no mesmo erro, e aí ele tem que realmente ser conduzido a condições é, é, mais assertivas, né? A fim de que ele possa vencer essa falha, né? E continuar o seu processo evolutivo. Guardadas as proporções dos primeiros casos, o infrator espiritual é conduzido a provações, ou seja, dependendo do grau, né, de profundidade, muitas vezes, como eu sempre disse, né, aqui, principalmente num planeta como o nosso, de provas e expiações, a grande maioria, a vasta maioria, está em regime de provas, né? Guardadas as proporções, nos primeiros casos, o infrator espiritual é conduzido às provações, enquanto que, na última hipótese, há uma expiação rigorosa quando realmente é uma reincidente que reocorre sempre da mesma coisa, acaba indo por uma expiação rigorosa. Porque o amor de Deus vige em todas as suas leis, mais justa do que as leis dos homens, que privam, né, as pessoas, levam a pena de morte, né? Seja qual for o crime, elas objetivam reeducar. Lembram que as provas, elas têm o objetivo de educar? A expiação ela tem o objetivo de reeducar. Ou seja, você foi para um processo para educação, mas não deu certo. Você continua ainda caindo nos mesmos erros, você continua cometendo as mesmas faltas, então você entra num processo de reeducar e conquistar o rebelde, aquele que se rebela, né? Então, ele leva você a dar essa conquista contra aquele que se rebela, não matando, isso é, não extinguindo. Jesus falava sobre isso, né? Meu pai quer a morte do pecado, mas que o pecador sobreviva. Essas são as palavras de Jesus. As mesmas aqui que Joana de Ângeles está nos apresentando nesse processo, no processo expiatório. Jamais intentam, eu vou até ler de novo, jamais intentam vingar-se do alucinado. Antes buscam recuperá-lo, porque todos são passíveis de reabilitação. Joana de Ângeles normalmente se baseia novamente numa passagem de Jesus, né? Nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. Palavras de Jesus. Então, realmente, esses dois pontos
são pontos muito interessantes, porque Joana trabalha especificamente com dizeres do próprio mestre, trazendo para nós que há uma profunda conexão entre esses dizeres e os processos pelos quais nós passamos aqui no nosso processo de educação e reeducação, provas e expiações. O encarceramento nas paresias, limitações orgânicas e mentais, as paradisias, as patologias congênitas, sem a possibilidade de reequilíbrio, certos tipos de loucura, de, de cânceres, de enfermidades degenerativas, se transformam em recurso expiatório para o infrator reincidente, que no decandário das provações mais agravou a própria situação, derrapando para os abismos da rebeldia, da alucinação propositais. Ah, aqui eu lembro de um conto, né, do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, em que ele, narrado em um dos seus livros, que agora eu não me lembro exatamente qual é, mas eu tenho certeza que está em um dos livros dele, porque eu li sobre isso, em que conta que em uma certa reunião, uma senhora foi conversar com o Chico e pedia ao Chico se poderia ajudar o filho dela. O filho dela, ele era uma pessoa, ele estava passando por um processo muito complexo, ele tinha uma paralisia muito séria, ele só conseguia mexer do pescoço para cima. Tem um nome que se dá para esse tipo de paralisia, né, que agora me foge, mas esse tipo de paralisia era o que afligia o nosso irmão. E ela foi conversar com o Chico, que ela queria ver se existia alguma possibilidade de, através dos espíritos amigos, favorecer o filho dela, né, tirando ele dessa situação, trazendo a ele a uma condição um pouco melhor, porque ele, segundo ela, reclamava demais, blasfemava contra Deus, contra Jesus, ele não aceitava a situação em que ele se encontrava de maneira alguma e que isso era muito triste para ela, para o coração dela, visto que ela também era uma pessoa evangélica, uma pessoa que tinha aproximação com Jesus, com Deus, e ela se sentia bastante desamparada e vinha ali conversar com o Chico, pedindo se poderia ter alguma coisa que ela poderia fazer. E ela ouve do Chico a seguinte informação que o irmão, né? Esse irmão, ele já em outras encarnações, ele tinha tirado a sua vida já por algumas vezes. Ele tinha caminhado para o campo do suicídio e ele era um irmão que já tinha reincidência, diversas reincidências sobre esse aspecto e que nessa encarnação, a fim de que ele pudesse cumprir uma encarnação inteira, foi-lhe ali colocado em forma expiatória, um processo expiatório que ele estava vivendo, em que ele não era privado dos movimentos, a fim de que ele não tirasse a própria vida por mais uma vez. Mas ela recebe do irmão Chico também mais uma informação muito importante, inclusive para ela para que ela zelasse pelo irmão, porque mesmo na situação em que ele se encontrava, em uma cadeira de roda, em que ele só conseguia ali se movimentar com a movimentação da própria cabeça, mas que ela tomasse muito cuidado, porque o irmão se intentava, tinha a intenção de jogar a cadeira de roda na piscina e novamente se suicidar, se afogando na piscina. Então, que ela, se ela queria realmente ajudar esse irmão a vencer esse processo expiatório, a cumprir uma encarnação completa, né, e dar continuidade no seu processo evolutivo, retornando possivelmente numa outra encarnação, já com o aparelho físico em melhores condições, que ela ajudasse esse irmão a evitar que ele novamente tirasse a própria vida se jogando na piscina. Então, foi um fato muito interessante, está narrado em um dos livros do Chico, e que nos leva a essas reflexões, né? Que muitas vezes as pessoas que passam, às vezes, por um processo expiatório muito doloroso,
às vezes elas se revoltam mais ainda, né? E nós que aceitamos estarmos ali, principalmente a mãe e o pai, né? Porque, gente, não existe uma encarnação, né? Em que não haja um projeto reencarnatório e que não haja ali pai, mãe, parentes, família, que não estejam sabendo daquilo que vão ser, que vai ser vivenciado, né? Então, essa pai e essa mãe precisam de muita oração, muitas boas vibrações, para que elas possam ajudar a pessoa a entender o processo pelo qual está passando, a fortalecer para que a pessoa possa vencer esses pendores que tenham ali comprometidos no passado. Precisamos lembrar também que muitas vezes, e isso nós já falamos, que há pessoas que pedem para passar por circunstâncias como essas, paralisias, cânceres, eh, enfermidades degenerativas, e que não estão propriamente vivendo uma expiação, mas estão realmente solicitando essa experiência a fim de se fortalecer, a fim de fortalecer a fé, a fim de fortalecer a confiança em Deus. Tem muitos espíritos que pedem isso. E além de pedirem para fortalecimento de si próprios, há muitos não são apenas provas para fortalecer a si próprio, mas são também missionários que vêm demonstrar como é possível vencer essas vicissitudes, vencer esses pontos e ainda continuar se mostrando fiel com a fé sustentada. Há 21 dias atrás, quando nós conversamos sobre isso, eu citei o caso do Jerônimo Mendonça, né? O gigante deitado, que é um caso muito típico de um espírito que passa por um processo que a gente imagina que é uma expiação, que na verdade, às vezes ele pode ter, e muito nos parece, que ele solicitou aquilo exatamente para mostrar para as outras pessoas que mesmo em situações bastante complicadas, como a desse nosso irmão, Jerônimo Mendonça, que não saía da cama, mas que ele era levado na cama nos centros espíritas para ali fazerem palestras. Ele falava, ele tinha o dom da palavra, ele fazia palestras lindíssimas, né? E além disso, dava o seu testemunho de fé, dava o seu testemunho de vencer as provas, vencer as vicissitudes da vida, sem se revoltar contra Deus. Entre esses suicidas premeditados, continuando o nosso texto, né? Homicidas frios, adúlteros contumazes, exploradores de vidas, vendedores de prazeres viciosos, tais como as drogas alucinógenas, o sexo, o álcool, os jogos de azar, a chantagem e muitos artigos da crueldade humana catalogados nos estatutos divinos. E aqui um parágrafo que eu coloquei até em letras maiores, porque é um parágrafo que é muito importante do texto da Joana. Cada ser vive com a consciência que estrutura. Cada ser vive com a consciência que estrutura. De acordo com os seus códigos impressos em profundidade na consciência, recolhe as ressonâncias como experiências reparadoras ou propiciatórias de libertação. Corroborando, vejamos a pergunta 612 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Vamos lá. A lei de Deus se encontra escrito na consciência. O Senhor a escreveu com todo o seu amor na qualidade de pai que ama profundamente seus filhos. Voltemos lá em cima. Cada ser vive com a consciência com estrutura, de acordo com seus códigos impressos em profundidade na consciência. A lei de Deus se encontra escrita na consciência. O Senhor a escreveu com todo o seu amor na qualidade de pai que ama profundamente seus filhos. A própria lei de Deus nos ensina que o pai é amor, e sendo ele amor, ágape, tudo lhe tudo que lhe pedimos com sinceridade e necessidade, ele nos dá, e dá com abundância, pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Aqui, a quem bate, abrir-se-lhe-á. Aqui eu queria fazer um comentário que
eu acho interessante, eu queria compartilhar com vocês uma experiência pessoal, a experiência do Eduardo, experiência minha de vida. Em algumas oportunidades, e eu se não escondo de ninguém, porque eu acredito em que a gente não tem nada a esconder, porque nossa vida deve ser um livro aberto, a gente deve viver com a nossa consciência, né? E, se possível, compartilhar com as pessoas aquilo que a gente vai aprendendo. E, logicamente, como qualquer pessoa, às vezes eu me sinto, em alguns momentos, com alguns pensamentos desconexos, com alguns pensamentos que não são, pensamentos, vamos dizer assim, os melhores pensamentos. E às vezes eu sinto dificuldade, às vezes, para me desligar desses pensamentos. Esses pensamentos vão e voltam, eles dão certas voltas, mas eles continuam ali e eles continuam martelando a minha consciência. E em situações como essa, eu tinha sempre o costume de orar, fazer uma oração dominical, um Pai Nosso, ou uma Ave Maria. Normalmente, após a oração, eu encontrava um momento de refrigério. Mas o que eu acabava percebendo é que esse refrigério não era duradouro. Ele tinha um tempo, passava-se ali algum tempo, e às vezes esses pensamentos voltavam novamente. E eles continuavam como martelando a minha consciência, e eu ficava sempre nesse idas e vindas, sempre utilizando-se da prece, né, do momento da prece, para conseguir um refrigério e até que eu encontrasse uma outra forma, um outro foco, né, direcionasse todos os pensamentos para um outro foco, deixando aquilo de lado e continuando a vida. E eu tenho o costume, como médium ostensivo, de às vezes utilizar dessa propriedade para estabelecer conversas com o meu guia espiritual, com o meu mentor. E numa dessas conversas eu dei, né? Eu falei, olha, eu tenho tido esses momentos em que às vezes a gente fica com alguma ideia que não é uma ideia muito boa e que fica martelando a nossa consciência e fica batendo. E eu oro, eu percebo que eu recebo um refrigério, que eu tenho um refrigério, mas passa-se um tempo, aquilo volta. O que que eu estou fazendo de errado? Por que não perguntar, né? O que que eu estou fazendo de errado? E a resposta que eu obtive foi uma resposta que está, inclusive, no próprio Evangelho. Simplesmente ele me citou o Evangelho. Ele falou: o que que você entende por oração? O que você entende por orar? E aí eu falei: bom, orar é pensar em Deus, aproximar-se de Deus e colocar-se em comunicação com Deus. Isso é orar segundo a doutrina espírita. Segundo Jesus, seria: entra no teu quarto, fechando a porta, em segredo coloca os seus pedidos a Deus, coloca-se em ligação a Deus, e Deus, que te ouve em secreto, te responderá. Então, é a mesma coisa, pensar em Deus, aproximar-se de Deus e colocar em comunicação com Deus. Ele falou, muito bom, bela definição. Então, você fez o primeiro passo, você estabeleceu a oração, você se colocou, se propôs a entrar em comunicação com Deus e estabeleceu essa comunicação. Agora, Eduardo, o que que aconteceu depois? Eu falei, bom, eu continuei, senti que eu recebi um refrigério, passou-se um tempo, voltou novamente. E ele falou, bom, mas quando você estabelece a comunicação com alguém, você precisa dar continuidade. Jesus não falou isso para você? Pedi, imperativo afirmativo. Pedi e obtereis. Batei, imperativo afirmativo. E abrir-se-vos-á. Buscai e acharei. Você pediu alguma coisa? Falei, bom, isso realmente eu não fiz. Ele falou, então, se você tivesse pedido que o seu mentor, o seu anjo da guarda, pudesse lhe ajudar a tirar um pouco esses maus pensamentos, a trazer uma certa estabilidade ali naquele momento em que você se encontrava, certamente você teria tido a nossa ajuda. Porém, nós respeitamos o seu livre-arbítrio. Você estabeleceu a comunicação com o Criador, mas você não pediu nada. Não sendo pedido nada, nós também observamos e ficamos em silêncio. Afinal, nós estamos aqui
para atender, mas nós não podemos de maneira nenhuma violar o seu livre-arbítrio. Agora, no momento em que você faz um pedido, que você pede para mim, ou para qualquer um dos mentores, ou qualquer um dos espíritos que estão à sua volta, para te ajudar naquele momento em que você está passando ali por dificuldades, certamente, com essa ligação que você estabeleceu com o Criador, se Deus permitir que nós possamos ali agir, certamente nós vamos agir, porque nós estaremos respeitando o seu livre-arbítrio e estaremos respeitando os desígnios do Criador. Mas se você não estabelecer esse pedido, se você não pedir, se você não bater, realmente a gente respeita o seu livre-arbítrio, mas a gente deixa que siga o seu curso. Então, para mim, foi um aprendizado que eu aqui estou compartilhando com vocês, que eu acho importante, porque eu já vivi esse dilema muitas vezes, até que numa conversa que eu tive com ele trouxe para mim essa ideia, né? Ideia que eu tenho utilizado e que vou compartilhar com vocês, que eu tenho sentido realmente uma grande melhora quando eu faço esse percurso todo, não só de pensamento, mas de sentimento, porque essa conversa com Deus, ela não é uma conversa de pensamento, mas de sentimento, o que você sente, o que você realmente pede em sentimento, para que realmente o Criador sinta que você ali pode ter um refrigério daquele momento, e aí, em conexão com essa espiritualidade amiga, possa haver ali uma intercessão respeitando o teu livre-arbítrio. Então, é um ponto que eu acho importante compartilhar, fica aqui como uma experiência pessoal do Eduardo, experiência pessoal minha. Pode ser que para outras pessoas não surta o mesmo efeito. Para mim teve um efeito muito interessante e eu compartilho aqui com vocês. Fechando esse parêntese enorme, né? Vamos voltar ao nosso texto, né? E aí, retornando ao livro Plenitude. Há, em nome do amor, casos de aparentes expiações. Já comentei sobre isso. Jerônimo Mendonça é um caso, né? Seres mutilados, surdos mudos, né? Cegos e paralisados, rancenianos e aidéticos, entre outros, que escolheram essas situações para lecionarem coragem, conforto moral aos enfraquecidos na luta e desolados na redenção. Jesus, que nunca agiu incorretamente, é um exemplo máximo disso tudo. Logo após, nosso irmão que veio reviver o Evangelho, Francisco de Assis, João Evangelista, recomendação de leitura, levem o livro Francisco de Assis de Miramês, que elegeu a pobreza, né, o poverelo de Assis, e a dor para ascender mais. Não expurgava débitos, antes demonstrava-lhe a grandiosidade dos benefícios. Helen Keller Statements e muitos outros heróis de ontem, como de hoje, são lições vivas do amor em forma de abnegação. Bom, abnegação, né? A gente ainda está derrapando bastante para praticar caridade. A abnegação é um passo além, é um, é um passo além, e você percebe que esses irmãos que foram aqui citados, eles são irmãos que já conseguiram dar esse passo além. Exemplo, vamos pegar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Se vocês lembrarem na parábola do bom samaritano, o samaritano que socorre o irmão caído, ele foi movido de íntima compaixão. Movido de. Significa que é uma voz passiva, ou seja, alguém o está fazendo ali praticar aquele ato de abnegação. Por enquanto, ali o samaritano, ele era movido de íntima compaixão, ou seja, ele estava numa condição ali em que ele estava servindo de braços e mãos de Deus, né? Nós somos os braços de Deus, nós somos as mãos do Criador, para auxiliar o irmão que estava caído. O irmão ali, o samaritano, ele não tinha esse passo adiante. Nós ainda estamos muito no que a mão direita, o que você faz, a mão direita não sabe o que faz a esquerda. Mas o processo de abnegação, ele vai além disso.
ele vai te dar de si próprio. E para você dar de si próprio, sem nenhum outro contraponto, realmente é algo que nós ainda precisamos edificar, nós precisamos ainda dar um passo além. Então, a abnegação é algo que realmente ainda pede em nós um esforço ainda um pouco maior, mas que é possível. Esses exemplos aqui foram citados, e como ela fala, muitos outros, convidando à felicidade e ao bem. As expiações podem ser atenuadas, porém sanadas. Não tem como você sanar esse processo, tá? Porque ele é um processo necessário, é um remédio necessário. Lembre-se do caso que eu contei, por exemplo, do Francisco Cândido Xavier e muitos outros casos. Eu poderia aqui citar inúmeros casos e a gente sabe que é possível conseguir um lenitivo, é possível conseguir que você tenha um refrigério, mas não sanar. Sanar, infelizmente, não, porque ele é um processo necessário de reeducação. Reeducação. Enquanto as provações constituem uma forma de sofrimento reparador que promove, que promove, as expiações apenas restauram o equilíbrio perdido, reconduzindo o delituoso à situação em que se encontrava antes da queda brutal. Ou seja, a expiação ela movimenta um processo de reeducação do espírito comprometido, levando-o novamente a um ponto onde ele havia caído, para que ele possa, dali para frente, continuar o seu processo de desenvolvimento, o seu progresso, né? Transitam ainda na Terra, isso é interessante, portadores de expiações que não trazem aparência exterior. Opa! São seres que estertoram, que agonizam em conflitos cruéis. Algumas palavras eu quebrei o galho e coloquei sinônimos, tá? Realmente, a ideia de Joana de Anjos é que você, quando esbarre com uma palavra um pouco mais difícil, que você utilize um dicionário para você ver qual seriam os diversos significados que aquela palavra pode ter e o que ela pode representar no texto. Você pode ir aplicando cada um dos sinônimos no texto e ver como o texto vai se portando de maneira diferente e trazendo para você também mais informações. Então, eu trouxe aqui apenas um dos múltiplos sinônimos que você pode utilizar. Então, aí eu estou apenas dando uma ideia, mas você pode pegar outras, tá? São os seres que estertoram, que agonizam em conflitos cruéis, instáveis e insatisfeitos, infelizes e arredios, carregando dramas íntimos que os estiolam, que os debilitam, afligindo-os sem cessar. Podem apresentar aparência agradável e conquistar simpatia, sem que se libertem dos estados interiores mortificantes, estados interiores humilhantes. A consciência não perdoa. O que concerne, o que concerne a deixar no óvido o crime perpetrado. Lembre-se que óvido quer dizer esquecimento, né? A consciência não perdoa, no que concerne deixar no esquecimento o crime perpetrado. O seu perdão se expressa mediante a reabilitação do infrator, não há outra forma. Você precisa fazer o processo de arrependimento e reparação. Não tem outra forma, tá? As origens do sofrimento estão sempre, portanto, naquele que o padece, no recôndito do seu ser, nos painéis profundos da sua consciência. Ninguém sofre pelos outros, é isso que ela está querendo dizer. Ao lado das origens kármicas do sofrimento, surgem as causas atuais, quando o homem o busca mediante a irresponsabilidade. E quantas causas atuais se somatizam àquilo que a gente já traz quando a gente faz o nosso planejamento reencarnatório, mediante a irresponsabilidade, a precipitação, a prevalência do egoísmo, que incita a escolha de melhor para si em detrimento do seu próximo. Essa atitude se revela em forma de emoções perturbadoras, que o aturdem, que o perturbam na área das aspirações e se condensam em formas de aflição. Sugestão de leitura, não tem outra, é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, causas atuais das aflições.
é o que ela condensa nesse parágrafo. As emoções perturbadoras galvanizam, encantam o homem contemporâneo. Olha só, as emoções perturbadoras encantam o homem contemporâneo, mais do que ontem. A quantidade de informações que nós temos hoje é muito maior do que os nossos antepassados, em razão dos conflitos psicossociais, socioeconômicos, tecnológicos e outros, principalmente os tecnológicos. Quanta informação nós temos em um celular na palma das nossas mãos e quanto bem e quanto mal nós podemos fazer com toda essa informação que nós temos ali. Essa Essas emoções perturbadoras, elas encantam, nos encantam. Os impulsos e lutas que induzem o indivíduo à perda da individualidade, escravizando-os aos padrões de conveniência vigente. Quantas vezes a gente vive uma vida que não é nossa, apenas por conveniência? São relevantes como desencadeadores de sofrimentos. Exemplo, isso é o mais comum de hoje em dia. O que que ele quis dizer com isso, né? Expulsos da luz, indivíduo perda da individualidade, escravização aos padrões da conveniência vigente. Exemplo, por isso que está em roxo, eu que estou colocando. Duas pessoas marcam um encontro em um restaurante para uma boa conversa. Chegam no local, cada uma delas fica presa no celular e a conversa acaba não acontecendo, escravizados pelo vício do celular, escravizados ali por toda aquela quantidade enorme de informações, a gente deixa de aproveitar os momentos ali em que a gente pode ter a presença das pessoas, sentir o carinho, sentir a oportunidade de uma conversa franca e bonita para ficar no celular. É impressionante, gente, mas hoje a gente vê isso tanto, 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 né? Também a perda do senso de humor torna a criatura carrancuda e artificial, gerando emoções perturbadoras, né? A gente, estando ali junto, né, numa mesa, em quatro, cinco ali, às vezes tomando ali sei lá, algum refrigerante, uma cerveja, por que não, né? E comendo ali uma batatinha, podendo conversar, jogar conversa fora, contar alguma coisa da vida, do que está acontecendo, não. Todo mundo puxa o celular e fica ali no celular. Então, sabe? Então, essa perda do humor, as pessoas perdem o humor, perdem a vontade de viver, de estar ali conversando, de sentirem, né? De contar, às vezes, uma piada, todo mundo rir e colocar para fora um pouco daquilo do dia a dia, né? Dar vamos dizer assim, uma acalmada, né, na gente, né? Não. A gente perde essa oportunidade pelas conveniências, pelo mundo, pelas conveniências do mundo. É complicado, né? Acaba se escravizando por esses meios, né? A ausência da liberdade pelas construções de toda origem, constrições de toda origem que tira a nossa liberdade. Igualmente proporciona o sofrimento. Esses fenômenos psicológicos no campo do comportamento propiciam emoções afligentes, angustiantes, tais como o desejo, o ofuscamento, o ódio e a frustração. E ela termina o livro falando exatamente sobre cada um deles. Eu daqui para frente eu vou apenas ler, porque nós estamos chegando próximo ao nosso final e essa parte aqui, eu acho que ela é praticamente autoinstrutiva, inclusive da maneira como eu montei. Então eu não vou mais fazer nenhum comentário, eu vou fazer apenas as leituras, eu vou pedir apenas atenção que aquilo que eu coloquei em roxo significa que não está no livro, que são pontos que eu estou chamando a atenção para que você possa melhorar e abrir um pouco mais a reflexão sobre o que ela está falando, que essas emoções afligentes que são tão angustiantes, tais como o desejo, nossa, o desejo é o mais complexo, o ofuscamento, o ódio e a frustração. Comecemos pelo desejo, óbvio que a palavra comecemos pelo desejo não está no livro, tá? Por que não se sabe distinguir entre o essencial e o supérfluo, o que convém e aquilo que não é lícito conseguir? O homem extrapola nas aspirações e atormenta-se pelo desejo, mal conduzido, ambicionando além das possibilidades e transferindo-se de uma para outra, de uma forma, de uma para outra forma de amargura. Meu.
perda da noção do necessário, vivendo cada dia apenas pelo desejo. Já nos falava Chico, né? Putz, eu falei que não ia comentar, mas já nos falava Chico que o nosso problema não está no pão, afinal de contas, a gente pede o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? O nosso problema não começa no pão, mas naquilo que a gente deseja, ou seja, na margarina, na geleia, no requeijão, entendeu? O necessário a gente sempre tem, o problema são os nossos desejos. O necessário é dormir, o desejo é aonde? O necessário é comer, o desejo é o quê? O desejo é o corcel desenfreado que produz danos e termina-se por ferir-se na sua correria insana. A primeira demonstração de lucidez e equilíbrio da criatura é a satisfação ante tudo quanto a vida lhe concede. Não se trata de uma atitude conformista, sem a ambição racional de progredir, mas sim de uma aceitação consciente dos valores e recursos que lhe chegam, facultando-lhe harmonia interior na área dos relacionamentos no grupo social no qual se situa. Toda vez que o desejo exorbita, gera sofrimento, em razão de tornar-se uma emoção perturbadora forte e desarticula as delicadas engrenagens do equilíbrio. Narra-se que, infelizmente, célebre Messalina é o nome, né, da nossa irmã, né, que era a segunda esposa do imperador Cláudio, né? Então narra-se, infelizmente, que célebre Mesalina, por isso que está com M maiúsculo, após uma larga noite de desejos e orgia, foi interrogada por Cláudio ao amanhecer igualmente aturdido, entre aspas. Está satisfeita? Ao que ela teria redarguido. Não, cansada. Ou seja, nós extrapolamos do necessário para o desejo desenfreado, totalmente desenfreado, que levou à exaustão. O que, que ele fala das energias, né, perturbadora e forte, que desarticula as delicadas engrenagens do equilíbrio, né? Desequilibra completamente. Febre voraz, o desejo faz arder as energias, aniquilando-as. Sempre se transfere de uma para outra área, por conduzir o combustível da insatisfação. Males incontáveis se derivam da sua canalização equivocada, em face das suas nascentes no egoísmo. Este câncer do espírito, que é o egoísmo, é responsável por danos contínuos no processo da evolução do ser. Mesmo na realização edificante, o desejo tem de ser conduzido com equilíbrio, a fim de não impor necessidades que não correspondem à realidade. Ou seja, o desejo é importante, mas ele deve ser conduzido com equilíbrio. O ideal do bem, os esforços por consegui-lo, apresentam-se de forma saudável, com gratificante, tornando-se estímulo para o desenvolvimento constante dos germes que dormem na criatura, aguardando a eclosão dos fatores que lhes são propiciatórios. Falemos de ofuscamento, também não está no livro, por isso que está em rosto. Como efeito do desejo, é um efeito, o ofuscamento, ou seja, aquele brilho que cega a nossa vista, que tira a nossa razão, que tira o nosso raciocínio, que decorre da presunção do orgulho, que é a causa dos sofrimentos, em razão do emaranhado de raízes na personalidade do homem, ambicioso e deslumbrado, como Narciso, ante a própria imagem refletida no lago. As ilusões da prosperidade econômica e social, cultural e política induzem o insensato ao ofuscamento, os prazeres do mundo, né? Os prazeres do mundo, por permitirem-lhe acreditar superior aos demais. Eu posso, eu sou maior, eu sou todo-poderoso, né? As pessoas caem nesse ofuscamento, né? Inacessível ao próximo, colocando barreiras, e isso é muito comum, principalmente quando a pessoa entra nessa condição de ofuscamento, colocando barreiras no relacionamento com as outras pessoas, que lhes pareçam de menor status, qual se estas lhe ameaçassem a situação de destaque.
Ignora os fenômenos biológicos inevitáveis da enfermidade, velhice e morte, ou anestesiam a consciência para não pensarem nas ocorrências do insucesso, da mudança de situação, das surpresas do cotidiano. E aqui um comentário meu, né? A dor é igual para todos. Inclusive, tem uma parábola de Jesus que trata muito sobre isso, né? Da construção de grandes celeiros para guardar as coisas, né? A parábola que falava ali sobre o irmão que pensava muito nas coisas do mundo e nos brilhos da coisa do mundo, né? E que Jesus chama a atenção dele, né? Que nécio, essa noite te pedirão tua alma. E o que tens no seu coração? Né? A dor é igual para todos, todos nós vamos ter a dor como o nosso amigo nos conduzindo ao progresso. Todos esses fatores são motivos de sofrimento. Quando se pretende manter a posição de relevo, quando se teme perdê-la e quando isso acontece. O ofuscamento desgoverna inumeráveis existências que se permitem as fantasias do trânsito orgânico sem a claridade que discerne entre as reais e as falaciosas metas da vida. Falamos agora do ódio. Na mesma trilha, ressalta o domínio do ódio nas passagens dos sofrimentos humanos. As suas irradiações destrutivas comburem, consomem as energias de quem o sustenta, enquanto muitas vezes atingem aqueles contra quem se dirigem, caso permaneçam distraídos dos deveres relevantes em ou em faixas mentais equivalentes. Lembre-se, né? Lembre-se que essas faixas mentais em que você se coloca pelo ódio, ela atrai outros espíritos que estão nas mesmas faixas mentais. É aquela ideia de duas pessoas no trânsito, né? Uma dá uma fechada na outra, esse daqui xinga lá da frente, a lá da frente recebe esse impulso, se sintoniza com aquilo, entra naquele padrão vibratório, devolve com um xingo mais forte ainda, aquele recebe, entra no mesmo padrão vibratório, aquilo é um processo de ressonância, né? Vai se somatizando, e daqui a pouco os dois saem do carro e se pegam como dois animais, né? Exatamente por causa disso, né? Não houve ali uma desconexão, mas sim um processo de ressonância que se parte a partir do ódio, que vai sendo ali gerado e multiplicado em cada ida e volta num processo de ressonância. Loucura do amor não atendido. Dizem que o ódio é o amor ensandecido. Por isso, nossa irmã Joana de Ângeles coloca de maneira bonita, né? Loucura do amor não atendido. Amor ensandecido. O ódio revela a presença predominante dos instintos agressivos vigentes, suplantando o sentimento que devem governar a vida. Jamais havendo motivo que se lhe justifique a existência, jamais havendo motivo, o ódio é o responsável pelas mais torpes calamidades sociais e humanas que se tem conhecimento. Quantas vítimas do ódio, quantos problemas que vão nos consumir, às vezes, não uma, mas duas ou até mais encarnações para a gente resolver no momento em que nós optamos e damos vazão para o ódio. Quando se instala com facilidade, expande as suas raízes como tenazes vigorosas, como forças que vão se ressonando, que vão crescendo com força, né? Que estrangulam a razão, transformando-se em agressividade e violência em constante manifestação. Em determinados temperamentos é qual uma chispa insignificante em um monte de feno, produzindo um incêndio devorador por motivo de só menos importância, explode e danifica tudo ao seu redor. O ódio é causador de muitos sofrimentos. Todo o empenho deve ser enviado para desarticular onde se apresente e instale. Sem esse trabalho, ele se irradia e infelicita, ele se expande, ele tem muito poder de ressonar, de fazer ressonância e crescer. Pestilial, ele contamina com facilidade, transvestindo-se de irritação, ansiedade, revolta e outros danos e outros danosos mecanismos psicológicos reagentes. E finalmente, encerrando, finalmente a frustração. A frustração, por sua vez, responde por sofrimentos que seriam evitáveis,
não fossem as exageradas esperanças do homem, nas suas confusas ideias de auto-merecimento que lhe confundem crenças falsas nas possibilidades que não lhe estão ao alcance. Porque se supõe credor de títulos que não possui, a criatura se frustra, entregando-se a reações inesperadas de depressão ou cólera. Muitas vezes a frustração leva a suicídio, fugindo da vida ou atirando-se rebelde contra ela e os seus valores. Quando o homem adquire a medida do pouco, isso achei lindo, porque palavras de Joana, quando o homem adquire a medida do pouco, ou quase nenhum merecimento pessoal, equipara-se de harmonia e fé, de coragem e paz para enfrentar as vicissitudes e superá-las, nunca se permitindo malograr nos empreendimentos, nunca se permitindo não dar, não dar, malograr seria eh, cair, né, se desesperar nos seus empreendimentos. Se esses não oferecem os resultados desejados, como é natural, insiste e persevera até a constatação de que outro deve ser o campo de atividade a desenvolver, ou até receber a resposta favorável do trabalho envidado. O amor é o antídoto para todas as causas do sofrimento, por proceder do divino, psiquismo que gera e sustenta a vida em todas as suas expressões. O amor é de Deus. Laurizado pelo amor, o homem discerne, aspira, age e entrega-se em confiança, irradiando energia vitalizadora, graças à qual se renova sempre e altera para melhor a paisagem por onde se movimenta. O amor é sempre o conselheiro sábio em qualquer circunstância, orientando com eficiência e produzindo resultados salutares que propelem ao progresso e à felicidade. Na raiz de qualquer tipo de sofrimento, sempre será encontrado, como o seu autor, o próprio espírito, que se conduziu erroneamente, trocando o mecanismo do amor pela dor no processo da sua evolução. Lembre-se, nós progredimos num- numa reta, né, que deveria ser uma reta. O problema é que a gente acaba fazendo um desvio para um lado ou um desvio para o outro, e quando a gente faz esses desvios, o que que acontece? Vem a dor e empurra a gente de volta para a gente continuar subindo. Aí a gente dá uma desviadinha e a gente começa a desviar e vem a dor e, opa, coloca a gente de volta para continuar subindo. A gente dá mais uma desviadinha e assim vai, né? Então, exatamente a dor, ela vem exatamente para nos conduzir, nos recolocar no caminho do progresso, né? Por isso que ele coloca, o espírito se conduziu erroneamente, trocando o mecanismo do amor pelo da dor no processo da sua evolução. A fim de apresentar a recuperação, eis que se inverte a ordem dos acontecimentos, sendo a dor um meio de levá-lo de volta ao amor. Por isso que eu falei, você dá uma desviadinha, vem a dor e opa, deu uma desviadinha de novo, vem a dor e opa, coloca a gente de volta. Levá-lo de volta ao amor, por cuja trilha se faz pleno. Sugestão de leitura, não vou ler. Divaldo Pereira Franco, pela Amélia Joana de Anjos, livro Após a Tempestade, fica para vocês lerem todo esse período e finalizando, né? Isso é o final do nosso livro. Desta forma, podemos refletir que, reflexões, o maior recurso que dispomos para enfrentar enfrentamento das provas e expiações são a resignação, o autoconhecimento e a fé na justiça divina. Nada ocorre por acaso. Assim, precisamos refletir sobre os processos dolorosos que nos surgem ao longo da vida, confrontando nossas fraquezas morais, sempre conscientes de que seu enfrentamento se afina às nossas necessidades evolutivas e nossas possibilidades de crescimento para merecermos acesso a mundos mais felizes. Com isso, eu encerro aquilo que eu gostaria de apresentar para vocês sobre provas e expiações. Eu, infelizmente, consumi o tempo todo, mas ainda aqueles que desejarem, a gente sempre encerra os nossos trabalhos
às 21h15, mas aqueles que ainda desejarem colocar alguma coisa, que desejarem colocar alguma pergunta, fica daqui para frente aberto para as pessoas e para vocês que estão aqui acompanhando com a gente. Queria agradecer e pedir desculpas, né? Porque eu tinha a intenção realmente de terminar isso hoje, para que a gente pudesse abrir já na semana que vem, realmente para um estudo de NEP mesmo, onde nós vamos ali começar com a parábola, né, do administrador infiel, estudando versículo a versículo, e obviamente aí nós vamos abrir uma possibilidade da interação com as pessoas e compartilhamento, principalmente daqueles que conseguiram encontrar alguma coisa a mais sobre aquele versículo e que queiram ali compartilhar com a gente. Muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar e trabalhar com esse tema. E espero que os corações que aqui acompanharam comigo o estudo possam agora pegar os livros da Joana, principalmente os da série psicológica, e perceberem que eles não são bichos de sete cabeças. É um livro que exige apenas que você, a cada parágrafo que você leia, que você pense sobre as palavras e que você veja as ligações daquele parágrafo com o conteúdo doutrinário apresentado por Allan Kardec nos seus livros e principalmente com o conteúdo que é ali apresentado nas obras de apoio pelas mãos do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, de Valdo e tantos outros grandes irmãos que trouxeram para nós todo esse material de apoio que nós temos ali à disposição. Queria agradecer, muito obrigado. E abro para vocês. Márcia, por favor. Bem resumidamente, bem resumidamente, excelente tudo que você colocou e veio bem de encontro com o capítulo que o nosso querido Adriano falou no último sábado lá no CETEL, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e com o que eu vou falar daqui 2 sábados também, Bem-aventurados os aflitos, a origem dos sofrimentos, né? Bem resumidamente somos herdeiros de nós mesmos. É isso. Você não é um espírito velho com muitas experiências e nesta oportunidade é um espírito ainda infantil, porque nós somos crianças espirituais e temos muito que aprender. Então, a gente não sabe pedir, a gente não sabe agradecer, a gente não sabe louvar, a gente não sabe lamentar, a gente não sabe nada, que são os salmos, né? Que eu, estudando os Salmos com o Haroldo, eu fiquei pasma quando eu vi que existe lá Salmos de lamentação. Olha só, a gente lamentar com Deus por estar passando por algum problema, é certo isso? Mas a gente não sabe fazer nada, nem pedir, nem agradecer. Somos crianças ainda, engatinhando, e a gente não consegue entender os nossos sofrimentos com resignação. Imagine só entender o sofrimento do irmão, porque ele também passa por sofrimentos, às vezes muito maiores do que os nossos. E a gente acha que aquela unha do dedo da mão esquerda, pequenininha, que está doendo, é o maior sofrimento. Que todos têm que dar atenção para o meu sofrimento. Por quê? Por causa desses itens que você falou agora no final, porque eu desejo ser a pessoa mais central de todas, pelo meu egoísmo, pela minha vaidade. Então, se eu não consigo ser resignada com os meus problemas, como eu vou entender os problemas que o meu irmão está passando? Então, a gente tem aí um longo caminho a percorrer. Obrigada, Edu. Tem o Samuel aqui falando para a gente que a pergunta que eu citei é a 621 e não a 612. Samuel, obrigado. Realmente preciso fazer essa correção. Eu já compartilhei com vocês, né, o PDF, então fica aqui já um ponto para corrigir ali que realmente tem um erro. Eu estou preparando já os slides da próxima aula daqui 15 dias, que é a parábola do mordomo infiel.
Ai, mas está indo, pessoal. E aí, alguém gostaria de colocar mais alguma coisa esses últimos minutos? Guilherme, Cláudia, Samuel, Sati, Paula, Emília, Henrique, Rogéria, Anivaldo, Ameres, alguém gostaria? Aproveite esses últimos minutos aqui que a gente tem. Guilherme, por favor. Não, só agradecer, Eduardo. Agradecer a reflexão, foi muito rica, foi muito legal. E não teria nada a acrescentar além de tudo que você já trouxe. Foi muito legal. Obrigado. Nós é que agradecemos. Samuel, obrigado pela correção da pergunta. Isso significa que você estava bem atento, né? Porque realmente eu nem percebi. Realmente eu sei que é 621 e ali foi erro de digitação. Pode ser que eu até tenha falado a pergunta correta e deixado o número errado. Mas realmente, obrigado, tá, pela atenção ali. É bom a gente sempre corrigir essas coisas, né? Na verdade, boa noite a todos. Na verdade é porque, olha que você estava digitado 612 lá e eu falei assim, mas gente, mas será que a lei da consciência já estava dita antes da 621? Aí fui lá no livro do 612 e falei assim, não, 612 é outra coisa. Aí eu falei assim, então é erro de digitação mesmo. Então tá bom. Mas muitíssimo obrigado por tudo, né? O livro de Jonas de Anjos, igual você que eu disse, é muito complexo, a gente precisa de ler com mais calma, com e eu acho que o tempo aí de uma hora assim para um capítulo inteiro assim, é muito pouco, sabe, para a gente ter tanta informação que ela nos passa. Na verdade, eu usei 2 horas e quase 2 horas e meia, né? E você vê que é um capítulo e não são muitas páginas, são apenas 9 páginas, né? É como eu disse, né? Eu queria, com essa introdução, a gente realmente não iniciou ainda o NEP, né? Com essa introdução, apenas desmistificar essa ideia de que não, Joana não dá para ler, Joana é muito complicada. Não, ela não é complicada. E é um livro lindíssimo. É um livro que você precisa ler com tempo, com atenção. Você precisa pegar parágrafo por parágrafo, procurar as palavras que você tem dificuldade, ver o que essas palavras significam. Então, não é um livro para você ler de maneira cursiva, direta. É um livro para você realmente fazer vagarosamente. Tanto que são livros pequenos, ó. Esse Plenitude, por exemplo, é esse livrinho aqui, ó. É um livrinho pequeno, é um livrinho um livrão, né? Eu já li esse livro aqui, Plenitude, eu já li ele acho que umas 6 vezes, né? Ele tem só 155 páginas, né? Então, a primeira leitura, eu fiz uma leitura cursiva. E aí eu percebi que realmente não dava para ser leitura cursiva, que precisava ser uma leitura de estudo. E aí fui fazendo capítulo por capítulo. Eu já li umas 6 vezes esse livro aqui. Esse e um outro livro dela que eu adoro e que eu recomendo, que é Vida, Desafios e Soluções. Eu acho que é porque eu estou usando uma um fundo, né? Então o livro não aparece, né? Então é Vida, Desafios e Soluções. Também é um livro bem curtinho, de Joana de Ângeles, não é um livro para leitura cursiva, tem 164 páginas, tá? Mas é um livro lindíssimo, eu estou lendo ele pela terceira vez e ele já está tudo cheio de orelhinha, de marcação, de palavras que eu não sabia que era e que eu olhava no dicionário e eu vou colocando ali ao lado. Isso aqui significa sinônimos, é isso, isso, isso. Às vezes eu coloco dois, três sinônimos, porque aí eu uso em cada leitura um sinônimo diferente, para ver o que muda no sentido, que leva a novas reflexões. Joana tem que ser lido dessa maneira, entendeu? Não é um livro para fazer uma leitura direta, é um livro para você sentar e realmente se aprofundar, né? São livros, por isso que é série psicológica, né? É uma série que é para você ir um pouco mais além. E por isso que eu falei, puxa vida, uma proposta de um app é realmente oferecer para as pessoas essa ideia de que não dá para você ir um pouco além. Sim, dá, só que precisa agir dessa maneira. Vai com calma. É um livro tão pequenininho, pega um capítulo, estuda esse capítulo, aí pega o próximo e vai. Realmente são desafiadores, mas são muito bonitos, muito bonitos. Eu acho que por hoje seria isso, né, gente? Daqui 15 dias a gente retorna.
para a gente dar continuidade. Agora nós vamos realmente caminhar para a NEP mesmo, né? Nós vamos estudar realmente o Evangelho à luz da doutrina espírita e vamos começar por uma parábola desafiadora, que é a parábola do mordomo infiel. Uma parábola que, se você ler ela de maneira cursiva, de maneira direta, rápida, né? Você fala assim, que estranho esse negócio, né? Não Aí, Edu, parece para de ser uma falar coisa que ela é muito certa. desafiadora que eu vou desistir. Porque Para de lendo falar que ela assim é direto, desafiadora que eu vou desistir, hein? porque lendo direto assim, você fala assim, mas que negócio esquisito esse, hein? Quer dizer que você pode aliviar as brechas dos outros, é que negócio estranho, né? Então, pra gente refletir. Vai ser bem Tá interessante. bom. Lógico que essa Pronto. parábola, ela tem vínculos com outras parábolas, ela é ligada à parábola de Minas, ela é ligada à parábola dos talentos, ela é ligada à parábola dos servos, né? Tem uma parábola que fala sobre os servos, também são parábolas de Lucas, elas estão todas ali meio que interligadas, né? E que, lógico, no estudo eu vou começar a citar, né? Olha, lembra dessa parábola, lembra dessa outra, tá? Isso aqui tem uma ligação aqui, tem uma ligação ali. Vai ser bem interessante. Vai ser uma conversa muito construtiva. A gente vai dar um passeio pelo Evangelho. Vai ser muito legal. Fica o convite. Márcia, passo a palavra para você, que hoje eu já falei demais. Tem que tomar água aí, Edu. Eu não vejo você tomar água quando está falando. Você fica tanto falando que essa parábola é desafiadora que eu vou desistir, hein? Vou ficar só fazendo prece inicial, tá bom demais. Você já sabe que eu não sei montar isso tudo. Mas tá bom. Na próxima semana a gente vê o que faz. Ah, eu não tenho mais nada a acrescentar, não. Então vamos para o encerramento. Quem gostaria de fazer para nós a prece de encerramento? E daqui 15 dias a gente certamente vamos estar aqui de volta e vamos ter mais tempo, né? Como eu falei, vai ser um estudo de versículo por versículo. E se a gente perceber que estamos chegando ali perto de 9 horas, estamos terminando um versículo, a gente vai abrir mais um espaço ali mais para realmente conversar entre nós, trazer algumas coisas que a gente possa ali incrementar. A gente vai realmente partir para um trabalho em que todo mundo que está ali presente quiser conversar, trazer alguma coisa que esteja ligado ao aquilo que a gente está estudando, a gente vai oferecer essa possibilidade. É um estudo de NEP que a gente vai possibilitar essa interação entre nós aqui, compartilhando experiências, né? Eu hoje compartilhei com vocês uma que demorou um pouco para mim cair a ficha, né, da oração e do pedir, né? Não adianta só orar, né? Tem que pedir, né? Senão ninguém vai violar o seu livre-arbítrio, né? Não se violenta corações. E aí, gente? Quem gostaria de fazer para nós a prece de encerramento? Eu posso fazer uma oração cantada para que a gente Por possa favor, encerrar o nosso encontro? por favor. Vocês só me digam se estão ouvindo bem aí o violão. Consegue ouvir bem o violão aí? Ouve o violão? Sim, Está muito baixo. Tá baixo? Chega, Pode. chega, chega um pouquinho mais perto aqui. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra
como no céu, como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. O que é teu, o reino e o poder e a glória. Pai nosso, Muito obrigado, gente. Infelizmente, o canal do Zoom ele é bem estreito, né? Então, ele não consegue captar voz, instrumentos, ele fica um pouco intercortado. Mas a intenção é importantíssima. Muito Ok. obrigado mesmo. Guilherme, muito obrigado pelo esforço e só as boas energias já são suficientes para todos nós. Obrigado. Ok. Fiquem Obrigado, todos com pessoal. Deus. Boa semana para todos.